Rapaziada, o clima no Flamengo ficou agitado depois de uma notícia que ninguém esperava, e isso mexeu direto com os bastidores do elenco. A direção já colocou o pé no acelerador porque sabe que a temporada não espera, e qualquer detalhe pode fazer diferença quando o time está brigando lá em cima. Enquanto isso, o foco também está no clássico de quarta-feira no Maracanã, um daqueles encontros que mexem com a cidade inteira e deixam qualquer um contando as horas para a bola rolar. E entre tantas conversas, análises e movimentações internas, o nome do Gerson voltou ao centro das atenções, com relatos indicando que os planos para o futuro dele podem tomar um rumo completamente diferente do que parecia até agora. A galera que está planejando ir ao clássico precisa ficar atenta, porque a divisão de setores nesse confronto tem dinâmica diferente. Como o mando é do Fluminense, a torcida rubro-negra vai ocupar exclusivamente o setor norte do estádio. Quem estiver pensando em curtir a partida ao lado de alguém tricolor pode optar pelo leste ou pelo oeste, que serão áreas misturadas, mas o espaço destinado somente aos torcedores do Mengão será mesmo o norte. Parece detalhe, mas todo mundo sabe como isso influencia a experiência do jogo. Ainda mais quando se trata de um clássico que costuma ser tão quente dentro e fora de campo. E falando no time, a segunda-feira já começou com reapresentação no Ninho. O elenco retornou para dar sequência ao planejamento da semana e iniciar a preparação para esse jogo, que promete ser pegado do início ao fim. Só que existe uma grande expectativa envolvendo o retorno dos jogadores que estão nos Estados Unidos servindo suas seleções. A operação montada pelo clube foi pesada, tudo para que eles desembarquem em condições de atuar. No caso dos atletas que estão na Europa, como Alexandre e Danilo, a situação é mais complicada, porque, além da distância, a janela de chegada no Brasil é muito apertada. Eles podem até conseguir voltar a tempo de se apresentar, mas entrar em campo já é outro papo. Ainda mais porque todo jogador vindo de jogos intensos precisa passar por avaliação médica para evitar qualquer risco. Já os que estão no lado americano do continente têm chances melhores de estarem disponíveis. A mobilização foi grande para trazer de volta nomes como Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Gonzalo Plata. Todo mundo no clube torce para que eles cheguem inteiros, recuperados e prontos para ajudar num duelo que costuma ser decidido nos detalhes. O Flamengo sabe que, para encarar o Fluminense com força máxima, cada peça conta, cada opção no banco faz diferença. E essa logística precisa funcionar com perfeição. Entre uma preparação e outra, surgiu também uma nota oficial da diretoria fazendo menção às ações recentes tomadas pela CBF relacionadas à arbitragem. O tema ficou quente ao longo da temporada, porque a pressão em cima dos árbitros foi enorme, marcada por erros que geraram muita discussão e interferiram em diversos jogos decisivos. Nas últimas rodadas, porém, a sensação é de que as falhas diminuíram, especialmente aquelas que mudam diretamente o rumo das partidas. Houve um encontro importante no dia 10 de novembro para tratar do processo de profissionalização dos árbitros no país, e a entidade tem investido em treinamento, reciclagem e atualizações para tentar elevar o nível geral. A verdade é que todo torcedor quer entrar na rodada sabendo que o resultado será definido pelos jogadores em campo, e não por uma marcação equivocada ou por um lance mal interpretado. O futebol fica mais limpo, mais competitivo e mais justo quando a arbitragem está bem preparada. Se esse movimento realmente continuar, a tendência é que a discussão mude. Porque o esporte ganha e o foco volta para o que importa, as 4 linhas.
Mas o clima mudou completamente quando uma entrevista do Danilo deixou todo mundo de queixo caído. O lateral, que tem contrato com o Flamengo até o fim da próxima temporada, falou abertamente sobre a possibilidade de se aposentar. E não foi aquele discurso vago, foi direto. Se nada diferente acontecer, ele pretende pendurar as chuteiras após o fim de 2026, seguindo um plano que já tinha traçado para si mesmo. Ele comentou que está estudando jornalismo e que deseja iniciar uma nova fase da vida quando terminar seu ciclo como jogador. Isso caiu como novidade pesada nos bastidores. Mesmo com idade mais avançada, ele ainda tem fôlego, qualidade técnica e condições de seguir atuando em alto nível. Não é um atleta que aparenta desgaste extremo ou dificuldade de manter o ritmo. Por isso, essa fala provocou um sinal de alerta no Flamengo, que imediatamente aumentou a atenção sobre o planejamento para a próxima janela de transferências. Uma publicação recente informou que o clube definiu 3 posições como prioridade máxima: goleiro, zagueiro e centroavante. O Flamengo entende que precisa reforçar essas áreas independentemente de qualquer saída futura. A busca por um goleiro ganhou força depois das tentativas frustradas de trazer Gabriel Brazão no meio do ano, quando a negociação acabou travando pela parte financeira. Na defesa, o nome do Vitão chegou a circular forte, mostrando que o clube quer aumentar a competitividade e a profundidade do setor, não apenas com 1, mas possivelmente 2 ou mais reforços. E no ataque, a situação é clara. Pedro é o único 9 de origem, aquele especialista da grande área, e isso deixa o elenco vulnerável caso haja lesão, suspensão ou desgaste. O grande temor interno é que, se o Flamengo conquistar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o assédio internacional sobre os titulares deve ser enorme. Jogadores valorizados viram alvo fácil de propostas pesadas e segurar todo mundo não é simples. Por isso, a preparação precisa começar cedo, com calma, estratégia e consciência de que o elenco pode mudar de forma significativa dependendo das circunstâncias do mercado. Enquanto esse planejamento se desenha, o nome do Gerson volta a aparecer no radar. A situação no Zenit parecia ter se estabilizado, mas informações recentes indicam que uma mudança pode acontecer no fim do ano. O mercado árabe ganha força como destino provável, porque dificilmente um clube brasileiro vai conseguir competir financeiramente pelo valor que os russos pretendem pedir. Não é segredo que o treinador Jorge Jesus admira demais o futebol do Gerson, e isso aumenta ainda mais a chance de um movimento nesse sentido. As portas para um retorno ao futebol brasileiro se tornam quase inexistentes diante desse cenário. E a tendência é que, caso deixe o Zenit, ele siga mesmo para o Oriente Médio. E enquanto o torcedor tenta acompanhar todas essas movimentações ao mesmo tempo, o clima no ninho vira um verdadeiro quebra-cabeça diário. Cada sessão de treino, cada retorno de jogador, cada exame médico vira peça importante para entender o que o técnico vai ter à disposição no clássico. A comissão trabalha com um olho no presente e outro no futuro, porque sabe que esse período da temporada costuma ser decisivo não só dentro de campo, mas também nos bastidores, onde decisões silenciosas moldam o que o elenco será nos próximos meses. A preparação para enfrentar o Fluminense está longe de ser simples. O rival vive um momento instável, mas clássico não respeita tabela, não segue lógica e muito menos obedece favoritismo. O Flamengo encara esse jogo com a responsabilidade de quem quer manter o ritmo forte, consciente de que cada ponto vale mais do que parece.
Os jogadores entendem isso. E é por isso que o ambiente, apesar de movimentado, carrega aquele foco pesado de quem sabe que o duelo vai exigir intensidade do primeiro ao último minuto. Enquanto alguns nomes ainda estão no aguardo da viagem de volta, os que permaneceram no Brasil ganharam atenção especial. O desgaste acumulado, o ritmo de treinos, a parte física e até o lado emocional entram na avaliação. O Departamento de Fisiologia está alinhado com a comissão para garantir que ninguém entre em campo no limite, porque clássico é jogo de imposição, mas também é partida que exige cabeça fria e controle. Quando um grupo entra nervoso demais, ele erra. Quando entra disperso, ele perde. Então, o equilíbrio é tratado como ouro dentro da preparação. E por falar em equilíbrio, a diretoria observa de perto tudo o que envolve o elenco. A fala do Danilo sobre aposentadoria repercutiu internamente de um jeito que ninguém esperava. Embora ele ainda tenha tempo de contrato e condições de seguir atuando em alto nível, a possibilidade real de encerramento da carreira antecipou discussões que talvez só aconteceriam no fim da próxima temporada. É aquela velha história. Quando um jogador experiente manifesta um plano tão claro, o clube precisa pensar em alternativas, não porque duvida do profissional, mas porque precisa se antecipar ao futuro. A partir desse ponto, a busca por reforços ganha novo peso. A prioridade por goleiro, zagueiro e centroavante não surgiu do nada. O Flamengo quer ter um elenco equilibrado, profundo e com variações suficientes para encarar os desafios de um calendário recheado. É muita viagem, muita sequência pesada, muitas decisões próximas umas das outras, e qualquer queda de rendimento pode custar caro. Por isso, quando um setor não tem opções suficientes, a margem de erro fica pequena demais. No gol, o planejamento já está claro. É preciso alguém que chegue para disputar posição com força. Alguém que tenha potencial de crescer no clube. Na defesa, a necessidade é ainda mais evidente. Jogo após jogo, fica claro que o sistema defensivo precisa de mais peças, até para manter consistência em diferentes competições. E o centro do ataque, então, nem se fala. Pedro é decisivo, mas não pode carregar essa função sozinho. Uma temporada inteira exige alternativas. Exige rotatividade e exige substitutos capazes de entrar e assumir responsabilidade sem queda brusca de rendimento. E tudo isso acontece enquanto o futuro do Gerson segue em pauta. O meia viveu momentos turbulentos no Zenit, depois passou por um período mais tranquilo. Mas nada disso impediu que o interesse de clubes do Oriente Médio continuasse crescendo. O mercado árabe está muito agressivo financeiramente e o Zenit não pretende liberar o jogador por valores baixos. Isso, por si só, já coloca um muro enorme entre o Flamengo e qualquer possibilidade realista de retorno. A torcida pode sonhar? Claro, faz parte do jogo. Mas a diretoria sabe que essa é uma operação quase impossível diante dos números envolvidos. O cenário mais provável é que ele deixe o Zenit rumo a um clube árabe, onde teria salário alto, papel central e um treinador que conhece seu futebol. O nome do Jorge Jesus aparece sempre que se fala de Gerson, porque todo mundo sabe da relação profissional que os dois construíram no Flamengo. E se existe um lugar onde ele seria peça fundamental desde o primeiro dia, esse lugar é o futebol árabe. Por isso, quem ainda imaginava um reencontro com o Mengão precisa entender que, nesse momento, a realidade do mercado aponta para outro caminho. Enquanto isso, o Flamengo segue firme em seu planejamento. A diretoria observa, conversa, projeta cenários e se prepara para janelas de transferência que prometem ser agitadas.
O torcedor sabe que o clube é sempre protagonista no mercado e isso não deve mudar. O que pode mudar é a necessidade de reforços caso alguma proposta pesada chegue por um titular. A tendência é segurar todo mundo. Mas ninguém no futebol pode garantir nada com antecedência. Quando um jogador se valoriza demais, o mercado vem forte e clubes europeus e árabes não pensam duas vezes quando querem alguém. É por isso que o Flamengo trabalha em duas frentes. Uma imediata, pensando no clássico e na reta final da temporada, e outra estratégica, preparando o terreno para o que pode acontecer daqui para frente. Manter o elenco competitivo é prioridade. Reforçar posições-chave é obrigação e antecipar problemas é inteligência. E tudo isso precisa ser feito sem ansiedade, sem precipitação e sem decisões tomadas no calor do momento. Dentro do vestiário, os jogadores sentem essa movimentação, mas não deixam perder o foco. Eles sabem que clássicos costumam mudar o clima de um clube, tanto para cima quanto para baixo. Uma boa atuação fortalece o ambiente, levanta a moral e dá confiança para uma sequência. Uma atuação ruim pode mexer com tudo, principalmente quando o adversário é um rival histórico da cidade. Por isso, a preparação segue com intensidade total, porque ninguém quer ser surpreendido no meio da semana. No gramado do Maracanã, tudo ganha outra proporção. O estádio lotado, dividido de forma peculiar por causa do mando, cria um clima diferente, quase teatral. É o tipo de jogo em que o torcedor respira fundo antes da bola rolar. E o Flamengo quer chegar nessa noite com força máxima, com jogadores descansados, com alternativas no banco e com aquele espírito de decisão que sempre marcou os grandes momentos do clube. Os próximos dias serão importantes para definir quem estará apto, quem reunirá condições de atuar e como o time será montado. O técnico sabe que o clássico pode exigir mudanças de última hora e, por isso, cada detalhe importa. Cada minuto de descanso, cada conversa com o departamento médico, cada ajuste de posicionamento durante os treinos faz diferença. O Flamengo vive uma fase intensa dentro e fora de campo. Há decisões imediatas batendo a porta, planejamento futuro em andamento e um clássico gigantesco prestes a acontecer. E como sempre, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Porque no Flamengo, nada é pequeno, nada é simples e nada passa despercebido. O torcedor sente, acompanha e vibra com cada notícia, porque sabe que esse período da temporada costuma ser determinante para o que vem pela frente. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com a notícia que tomou conta das redes sociais. Georgian de Arrascaeta, um dos pilares do Flamengo nos últimos anos, surpreendeu torcedores e dirigentes ao anunciar sua saída do clube. A notícia caiu como uma bomba no ninho do urubu, gerando especulações sobre o destino do craque uruguaio, que se tornou ídolo da torcida rubro-negra. Fontes próximas ao jogador indicam que a decisão não foi impulsiva. Apesar do carinho evidente pelo Flamengo, Arrascaeta estaria buscando novos desafios e oportunidades no exterior, possivelmente em ligas que ofereçam visibilidade internacional e projetos de longo prazo mais sólidos. A diretoria, segundo rumores, já teria iniciado conversas para tentar reverter a decisão, mas o jogador parece determinado a trilhar novos caminhos. O burburinho sobre possíveis destinos não para de crescer.
Enquanto alguns apostam em uma transferência para clubes da Europa, outros não descartam propostas de times do Oriente Médio, onde salários milionários têm atraído cada vez mais estrelas sul-americanas. Internamente, torcedores manifestam sentimentos mistos. De um lado, a tristeza de ver um líder tão carismático deixar o clube. Do outro, a expectativa sobre como o Flamengo vai se reorganizar e quem será a peça que tentará preencher o vazio deixado por Arrascaeta. Nos bastidores, comenta-se que a saída do meia pode desencadear uma série de ajustes na equipe, seja na busca por um substituto à altura, seja na adaptação tática de Renato Gaúcho, que terá de reinventar o setor ofensivo. Analistas de futebol também já levantam a possibilidade de que a negociação envolva valores expressivos, tornando a saída não apenas uma perda esportiva, mas também um impacto financeiro relevante. Enquanto isso, a torcida segue dividida entre lamentar a perda e acompanhar atentamente cada rumor sobre o futuro do uruguaio. Arrascaeta, conhecido por sua técnica refinada, passes precisos e gols decisivos, deixa não apenas um legado dentro de campo, mas também memórias afetivas que marcaram conquistas importantes da era recente do Flamengo. No momento, resta esperar os próximos capítulos desse possível adeus, que promete movimentar o mercado e gerar debates acalorados entre apaixonados pelo futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!